Senhores telespectadores, o programa de hoje é sobre uma das regiões mais interessantes do ponto de vista histórico, mas também menos conhecidas do nosso país. É sobre o Concelho de Benavente. E digo Concelho porque o Concelho de Benavente inclui coisas muito diferentes umas das outras. Aqui em Benavente há culturas diferentes, histórias diferentes, ambições diferentes. É um concelho feito um bocado à força pelo Mouzinho da Silveira e tem sido um palco de constantes contradições políticas. Foi por isso mesmo que eu vim a Benavente. Acho que para falar de história e para entender estes novelos da história e estes imbróglios da política, não há cenário como o de Benavente. Estou a falar-lhes aqui ao pé de um rio, é um rio carregado de história. Parece um rio grande, não se iludam, é um rio importante, mas não é dos grandes rios portugueses. Este é o Sorraia. Sorraia já quer dizer o rio Sor, o Sor, que passa na Ponte Sor, mas nasce lá adiante, na Serra de Porto Alegre, portanto atravessa quase todo o país. E o Sor chega ali ao Coço e liga-se ao Raia, o rio Raia. Depois o rio Raia, o que passa em Montargil, e o Sor com o Raia dão Sorraia. Acho curiosa esta composição da palavra porque nos coloca um pouco assim nas primícias do nosso idioma. Vejam, este rio, para lhe porem um nome, é um rio tão bonito, não arranjaram mais do que isto. É o Sor e o Raia. É como se o filho do Zé e da Maria tivesse necessariamente que se chamar Maria Zé ou Zé Maria. É o Sorraia, os dois rios juntos. O rio é extremamente importante, porque era a estrada do Alentejo. Era por aqui que se penetrava em todo o Alto Alentejo. Olhem ali, a poucos metros do ponto onde eu estou, há um troço do rio que se chamava o Porto da Judiaria. A Judiaria tinha porto próprio. E este ponto aqui, eu estou convencido que era um porto para a descarga do açúcar, porque a este sítio chamam o Beco do Açúcar. Descarga do açúcar, porquê? O rei Dom Manuel protegeu muito a vila. Olha, é o Dom Manuel quem manda fazer este pelourinho. Reparem que é um pelourinho muito bonito, com esta coluna torça por aí acima. Isto é dos primeiros tempos do Dom Manuel, e isto ainda lembra as colunas do convento de Setúbal. Partiram isto, partiram em bocados, andaram depois piedosamente, ali por 1950, a reunir os bocados. Um tinha este bocado partido, o outro tinha aquele bocado, este bocado, estes bocados, enfim, lá apareceu e foi possível ressuscitar a coluna do pelourinho manuelino de Benavente. Trouxeram então para aqui, para diante da Câmara, está aqui a Câmara, este é o edifício da Câmara, e peço-lhes que olhem com muita atenção para o brasão que lá está. É um brasão cheio de mistérios. Bom, ele tem ao meio a Cruz de Avis. Não admira nada, porque isto pertencia à Ordem de Avis, à Ordem Militar de Avis. Eram os antigos Cavaleiros de Évora. Foi o Dom Pelágio, mestre dos Cavaleiros de Évora, quem deu fora lá à terra,
lá está a cruz de aviso. Em cima há uma bandeira e aos lados há duas cordas com laços, aquilo são peias, duas peias. A peia serve para pilhar, quer dizer, para amarrar um pé ao outro e não deixar fugir um cavalo, ou para amarrar um braço ao outro e não deixar fugir um escravo. Não sei o que é que aquelas peias querem dizer. Isto foi terra de cavalos amestrados. Havia aqui uns cavalitos pequenos, já não há. É pena que não haja aí. Devia haver um parque com cavalos desses. Uns cavalitos que chamavam os zebros. Zebros. Os cavalinhos muito pequeninos, muito resistentes. Quando os portugueses chegaram ao Congo e viram lá assim uns animais com muitas riscas, diziam, olha pá, isto são zebras. A palavra zebra nasceu aqui em Benavente. Eles chamaram zebras animais que lhes lembraram os cavalos bravos que havia aqui na Lesíria. Bom, e para domesticar os cavalos, punham-lhe as peias. Serão aquelas peias? Também é verdade que Benavente e Coruche foram as primeiras terras de cristãos ocupadas ao sul do Tejo. Elas foram trabalhadas por escravos mouros e esses mouros não trabalhavam se não andassem piados. Tinham só um sonho, só uma aspiração, era fugirem para a terra deles. Nessa altura, o Algarve ainda era a terra deles. Isto eram regiões de fronteira. Para o mouro trabalhar, era preciso pôr-lhe peias. Bom, isso era naquela altura. Então e agora? Então a gente não diz ainda que quem não tem padrinhos morre mouro? O trabalho é bom para o escravo. A ocupação cristã para o sul do Tejo começa aqui nesta região, que é uma região, isto nem é terra nem é mar, isto é Lesíria. Olhem, eu estou agora a falar-lhes num ponto que se pode considerar o coração de Benavente. Foi aqui que Benavente nasceu. Julgo que a cota aqui será 12 metros acima do nível do mar. 12 metros já é o suficiente quando havia as grandes cheias do Tejo, as grandes inundações. Estes 12 metros era o suficiente para fazer assim uma ilhazinha. E é nessa ilha que nasce Benavente. Naturalmente tem um núcleo central, hoje é representado por aquele pavoroso obelisco. Eu chamo-lhe pavoroso porque aquilo era o gosto do fim do século passado. Este é do nosso século, porque as modas demoram muito tempo a passar em Portugal. Somos um país terrivelmente conservador. O que aconteceu foi isto. Em 1909, era rei Dom Manuel, esta vila foi sacudida por um pavoroso cataclismo. Caiu tudo. Olhem, o que havia aqui neste largo, eu vou-lhes mostrar uma fotografia. Isto é o que havia aqui. Era a igreja matriz.
A igreja matriz é evidente que era o coração da terra. Por isso mesmo, era daqui que partiam as grandes vias. Aquela que vai além, sai dali, daquele ponto, era a Rua de Santarém. Para além, outra rua, chamavam-lhe Rua de Évora. Há ali uma outra rua, esta que está na minha frente, era a Rua de Lisboa. Reparem, isto era uma vila no coração do país e era uma igreja no coração de uma vila. Veio esse terremoto em 1909, a igreja estava já um bocado desconjuntada pelo terremoto anterior, terremoto do tempo de Marquês de Pombal, e não restou nada. Inicialmente ainda ficaram uns bocados, mas apiaram e depois, acho que sim, fizeram bem, fizeram um jardim cheio de laranjeiras, ao menos há laranjas para toda a gente. Depois desse terremoto de 1909, os moradores resolveram apiar o que restava da igreja, que realmente já não tinha conserto, mas pegaram nas imagens, as imagens partidas, escravadas, mas muitas das quais ainda tinham algum valor, e fizeram isto. Em vez de as destruírem, trouxeram-nas aqui para a Igreja da Misericórdia. É aqui que eu estou a falar, na Misericórdia de Benavente. É uma das instituições portuguesas mais respeitáveis. A gente não sabe ao certo quando foi fundada, mas antes de ser Misericórdia, já era uma casa de fazer bem, era uma irmandade. Sabemos que em 1272, reparem, 1272, reinava o Dom Dinis, já ela recebia testamentos e dádivas, portanto, é uma coisa anterior a 1272. Eu julgo que isto será da época de Dom Afonso III. A Revolução de Dom Afonso III lança o país realmente numa grande época de progresso, de andar para a frente, e esta casa vem desse tempo. Bom, era aqui que se recolhiam os desamparados, os sem teto, os sem lar, e quando a igreja caiu, também Deus ficou sem teto. Trouxeram-me para aqui, trouxeram o que sobrou. Isto são umas pernas de Cristo, pernas sem corpo. Aliás, é uma escultura espantosa. Aquele é um corpo sem pernas. É outra grande escultura. Este é um São Miguel. É um São Miguel barroco, uma lindíssima peça. E está ali o São Sebastião, um culto do século XVI. Além, uma soberba imagem de Santo Agostinho. Aqui, este pequeno conjunto da Igreja da Misericórdia de Benavente tem mais valor, mais merecimento e merece mais uma visita que tantos desses museus, como eu tenho dito, museus de nada, cheios de coisa nenhuma. Um outro monumento que merece uma visita aqui em Benavente é o convento de, ali diz, Jericó. Eu vou dizer Janicó. Porquê? Há as duas maneiras. Janicó é como dizem todos os documentos antigos, mas Janicó
em português não quer dizer nada, Janicó. Janicó. Então o povo, a palavra mais parecida que encontrou foi Jericó. Todos sabem o que é Jericó. Uma cidade que fica perto de Jerusalém, uma cidade na Palestina, que quando veio José com o seu exército, quis conquistá-la, mas ela tinha umas fortes muralhas. Então, o José manda tocar as trombetas e deu 7 voltas às muralhas de Jericó a tocar as trombetas. Até que, à 7ª volta, as pedras ruíram umas sobre as outras e as muralhas caíram e a cidade entregou-se indefesa. Essa história das trombetas de Jericó, eu acho que era profética. Agora é mais com as trombetas que com os canhões que se conquistam as cidades. Vejam lá se isso das trombetas não é realmente o anúncio do poder que viriam a ter os média para governar o mundo. Bom, o convento foi construído pelo infante Dom Luís. O Dom Luís era filho do rei Dom Manuel e era aqui o senhor da terra, porque ele era duque de Beja. E como duque de Beja, era senhor destas terras todas. Mandou fazer aqui um convento. O convento ruiu, ficou por terra, feito em pedaços. Ainda hoje se vê, quando foi o mega sismo de 1909, mas mantém-se o culto do São Baco. É um mártir do cristianismo, um mártir dos primeiros tempos do cristianismo, que ainda hoje cura das sezões. Vejam aquelas lâmpadas todas acesas. Vejam aqueles retratinhos todos. Tudo aquilo foi gente que ele curou. O Concelho de Benavente, além da vila e da região histórica de Benavente, tem uma outra parcela extremamente interessante. É a vila de Samora Correia. Já foi concelho e tem sérias aspirações de voltar a sê-lo. Pensa que são horas, olhem, eu disse isto e até o relógio bateu as horas a dizer que sim. Reparem, não foi preparado. É uma igreja do século XVIII, é uma igreja do tempo em que Samora era uma terra notável, porque Samora era uma espécie de capital das terras do infantado. As terras do infantado vêm do século XVII. Foi o rei Dom João IV quem fez o infantado. Mas o infantado vinha de mais longe. Eram as terras das ordens, as terras da Ordem de Santiago, as terras da Ordem de Avis, vastíssimos latifúndios que vinham desde a Idade Média. Bom, os latifúndios das ordens, depois o infantado, depois a Companhia das Lesírias. Estamos em plena Companhia das Lesírias. Este palácio da minha frente, chamam-lhe hoje Palácio das Lesírias, Palácio do Infantado, e nós vamos visitar as Lesírias. A Companhia das Lesírias tem hoje uma função muito importante sob vários aspectos. Bom, a primeira é logo esta. Estamos numa região onde finalmente a agricultura não dá prejuízo. A Companhia das Lesírias é uma companhia do Estado e todos os anos isto dá lucro, dá uma grande quantidade de dinheiro que o Estado recebe. É alegre, é consolador para mim saber que a agricultura não é sempre uma ruína. Não, aqui a agricultura dá resultado. Segundo,
A agricultura aqui sustenta a paisagem. É por causa da Companhia das Lusírias que foi criada uma área de proteção à reserva natural do Tejo, e é por isso que a cidade não destruiu a paisagem. Em todo caso, queria-lhes contar a forma como a companhia nasceu, que é uma forma... Bem, apesar de tudo, a história deve sempre ser lembrada, mesmo quando é uma história triste. Depois da Revolução Liberal, a Revolução Liberal, como sabem, implanta-se com uma guerra civil, uma guerra que vai dos anos de 1832 a 34, ficou tudo escalavrado, ficámos sem uma indústria, sem uma armada, sem um comércio, sem uma estrada, sem uma lavoura, nada. O país estava realmente a morrer de fome. Quando triunfa finalmente o liberalismo, quando o Dom Miguel vai para o exílio e o país vê-se com dificuldades terríveis. Não havia sequer maneira de pagar os ordenados dos funcionários. Há uma carta da Rainha Dona Maria II, é uma carta de julho de 1835. É uma carta para o Palmela, que era o presidente do Ministério, a dizer: meu caro Palmela, olha, falei hoje com o Porto Covo, ele diz que não tem dinheiro nenhum. Também chamei aqui o Conde Farrobo e pedi-lhe algum dinheiro emprestado, até lhe prometi que o fazia Ministro da Fazenda. O Ministro da Fazenda era Ministro das Finanças. Imaginem a que miséria tínhamos chegado. Para o homem emprestar dinheiro, a Rainha até o fazia Ministro. Ele mesmo assim diz que não tinha dinheiro nenhum. A Rainha conclui: só Deus nos pode valer. Bom, não foi Deus que valeu, não foi, mas foram as Lusírias, porque as Lusírias eram consideradas as mais ricas terras do país, isto é o nateiro. Bom, e nessa altura as Lusírias, isto eram 50.000 hectares. Os ricaços com o farrobo à frente, fizeram um grupo e disseram à Rainha: sim senhor, a gente dá 2.000 contos, mas o governo entrega-nos as Lusírias. Isto politicamente não era possível, porque o governo tinha feito uma lei a dizer: as propriedades nacionais vão ser vendidas em pequenos pedaços, porque é do interesse da política, da sociedade e da moral que haja o maior número de proprietários possíveis. Portanto, isto, 50.000 hectares. 50.000 hectares, isto dava para mais de 1.000 proprietários à vontade. Porque é que se ia vender a um? Portanto, fizeram uma lei. Tem que se vender em pequenos pedaços. Mas agora vinham os senhores que tinham dinheiro e diziam: a gente sabe que o governo está com a corda na garganta e a gente tem aqui os bolsos cheios de dinheiro, mas só dá se nos venderem tudo em conjunto. Bom, a Rainha estava realmente aflita, fez uma lei e disse: sim senhor, pronto, vendemos tudo ao senhor Conde Farrobo e lá aos seus amigos. E a Rainha teve que entregar os 50.000 hectares de Lusírias ao grupo de argentários que estavam por detrás do liberalismo português. Eu acho tudo isso realmente triste. Claro, criou-se uma companhia, a Companhia das Lusírias, foi andando, foi vendendo, isto tinha nessa altura 50.000 hectares, agora tem 20.000, venderam um bocado mais para lá, um bocado mais para o norte, um bocado mais para o sul. Hoje ainda tem 20.000 hectares, mas hoje é uma unidade modelar. Bom, e acho que chegou a altura de lhes dizer porque é que eu penso que o açúcar
trazido pelo rei Dom Manuel quando era duque de Beja, aqui para uma terra que tudo quanto dava era arroz, deu açúcar com arroz. Isto é uma espécie de reivindicar para aqui a invenção do arroz doce. A verdade é que a sobremesa por excelência aqui é realmente o arroz doce. Mas aqui não convidam para um copo de água ou para... Não. Olha, vá lá à minha casa comer um arroz doce. Acho engraçado estar aqui a reivindicar para Benavente este título bonito, Capital do Arroz Doce. Queria falar-lhes de arroz, queria dizer-lhes que aqui a região é ainda uma grande produtora de arroz. Só a Companhia das Lesírias produz 8 milhões de quilos de arroz em cada ano. 8 milhões de quilos, praticamente 1 quilo por português. E sobre isso, queria dizer ao meu telespectador algo que me parece muito importante. Há no mundo 2 tipos de arroz. O arroz agulha é o arroz asiático. O arroz que os chineses comem. Bom, e também se dá cá, claro. Há arroz agulha em meia Europa. Este arroz carolino, este arroz assim redondo, pequenino, afável, amistoso, este é o arroz português. Além do arroz, a cortiça aqui das Lesírias saem por ano mais de 50 mil arrobas, todos os anos. Há carne, uma carne boa, esta carne não tem doenças. Bom, e todas as semanas saem daqui entre 12 a 15 bovinos. Ao vinho, um vinho de excelente qualidade, que também que se está a desenvolver rapidamente, aos outros cereais, o trigo, o milho, ao desporto, muita gente vem aqui fazer equitação. Há uma cudelaria excelente, com cavalos muito bonitos. E vão agora ver um cavalo que foi o campeão dos campeões na Feira Nacional da Golgã o ano passado. Vejam que lindo cavalo.